Hoje a gente vai aprender como agrupar ideias e fatos. Vamos falar sobre diagrama de afinidade. O diagrama de afinidade é um ótimo método para te ajudar a dar sentido a todas as suas informações quando você tem muitos dados mistos, como fatos, ideias de brainstorming, opinião de usuário, necessidade do usuário, insight, problema de designers. Quando você tem um monte de coisa misturada, ele vai ser a ferramenta que vai te ajudar. O diagrama de afinidade trata de agrupar informações e esse método pode ser um dos métodos mais valiosos a serem empregados. Por esse motivo, é usado em muitas fases de design thinking. Esse diagrama é um método que vai reunir grandes quantidades de dados e organizar em grupos ou temas com base nos seus relacionamentos. Ele também é conhecido como espaço saturado. O termo saturar se refere ao método em que todos cobrem ou saturam o espaço com imagens e notas, com o intuito de criar uma parede de informação, informar e começar a agrupar o seguinte processo de definição de problemas. Depois disso, você começa a traçar conexões entre esses elementos individuais para unir os pontos e desenvolver percepções novas e mais profundas. Eles te ajudam a definir o problema e a desenvolver ideias potenciais para soluções. Em outras palavras, você vai da análise à síntese. Quando você usa o diagrama de afinidade, você consegue ver os dados ganhando vida. E o fato de você mover os dados em formato de post-it acaba te ajudando não só a mergulhar nas descobertas de trabalho de campo e pesquisa, mas também a compartilhar essas descobertas com uma equipe para obter um escopo amplo do espaço do problema que está sendo investigado. Vamos praticar? Primeira coisa, transforme dados, fatos documentados, desenhos, ideias e observações em post-its. Vai colocar tudo na parede ou em um espaço quadrado, em um quadro. Post-it permite que você ou a equipe mova facilmente os dados para criar grupos de temas ou grupos com padrões semelhantes. Depois, você vai pegar um post-it e transformar no primeiro post-it do primeiro grupo. Aí você vai pegar o próximo post-it e perguntar: é semelhante ao primeiro ou é diferente? Em seguida, você vai colocar no primeiro grupo ou no seu próprio grupo. E aí, você vai fazer o mesmo processo post-it por post-it à medida que você junta as ideias semelhantes e cria novos grupos quando as ideias não se encaixam em um grupo já existente. Agora você deve ter de 3 a 10 grupos e então você vai falar sobre os melhores elementos de cada grupo. Nomeie os grupos para ajudar a criar uma estrutura de informação e descobrir temas. Aí você vai classificar os mais importantes ao menos importantes, ou seja, ordem de prioridade. Esteja ciente de quais valores, motivos e prioridades você usa como ideias básicas antes de começar a classificar. Essas são as prioridades do seu usuário, da sua empresa, do mercado, das partes interessadas ou suas? Quais você deve colocar mais ênfase? Descreva o que você sintetizou, por exemplo, percepções, necessidades dos usuários, pontos problemáticos, ou procure lacunas que você ainda não abordou. Se concentre em traduzir o que você organizou e entendeu para a prática, em vez de apenas ficar identificando ideias semelhantes. Os diagramas de afinidade podem te ajudar a ir do caos completo e sem visão geral de suas informações para a criação de grupos de informação que você nomeou e organizou em hierarquias que fazem sentido. Também te ajuda a nomear, classificar e compreender as relações entre grupos de informações. Esse é um ótimo método que, se você seguir o processo passo a passo que eu falei nesse vídeo, de forma surpreendente e direta, vai fazer você criar uma visão geral e sintetizar suas descobertas. É importante que você se lembre de resumir os principais insights, necessidades do usuário, pontos fracos e lacunas. Agora que você sabe sobre o que eu falei? Agora que você sabe o que é o diagrama de afinidade e como ele é fácil de você colocar em prática e como ele é útil para você se organizar, é hora de você fazer o quê? Botar a mão na massa. Não se esquece de conferir se o sininho está ativado, não se esquece de deixar o seu like, de comentar e de me seguir no Instagram para ter acesso a conteúdo exclusivo. Beijo, até semana que vem!